Era organizar um grupo de amigos, mas um grupo de amigos que cada um vai trazendo o seu problema. E o seu subsídio. A sua solução, aquilo tudo, e o grupo vai tentando solucionar aquilo tudo. Tem que ser, primeiro, laço de amizade, tem que haver uma afinidade entre a gente. Uma ajuda, uma coisa, que o negócio é ajudar. Ele comprou umas carteiras velhas, né? Não tínhamos dinheiro, né? E o primeiro quadro negro que pregou fui eu, era uma kitnet, e eu coloquei o quadro negro na parede, levei, que eu sabia mexer nessas coisas, peguei o quadro negro, arrumamos tudo, nós dois sozinhos. Ser professor é uma vocação, assim como ser cantor, ator. Professor, ele é simplesmente uma dádiva. Ver, pensar e agir. Então eu descobri que, como professora, eu tive que transformar minha sala de aula num grande palco. Os alunos são, na verdade, o grande protagonista desse grande espetáculo que é a sala de aula. E quando eu leciono, na verdade, eu estou aprendendo. O diferencial da faixa, primeiro, a seriedade. Que o fundador da faixa é uma pessoa da área de educação há 60 anos. Há 60 anos eu sou educador. Eu não quero que nunca me considerem empresário. Eu sou educador. Com muita satisfação e honrados, estamos hoje aqui nessa bela e emocionante demonstração de apreço, amizade e reconhecimento do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro e da Escola de Magistratura para prestar uma homenagem ao professor Hélio Alonso. Ao longo de 62 anos dedicados ao ensino, desde os famosos cursos pré-vestibulares, passando pela educação infantil, até chegar à pós-graduação, Hélio Alonso foi um exemplo de educador. Lembro dele com muita clareza, ele foi a vida inteira aquele homem entusiasmado pela educação. Eu tenho certeza que meu pai em algum lugar está aqui, tá pertinho, felicíssimo, porque a maior alegria dele na vida era o sucesso dos seus alunos. A vida, meus amigos, só pode ser compreendida quando se olha para trás, quando se faz um retrospecto daquilo que nós já vivemos. Há mais de 40 anos, a faixa foi um sonho e um projeto realizado pelo professor Hélio Alonso, que nos deixou há pouco. O cineasta Noilton Nunes está produzindo um documentário sobre a vida dele. A nossa intenção é mostrar o professor Hélio um ser humano da mais alta qualidade e o que foi acontecendo no Brasil, na educação e na comunicação durante o período em que ele esteve conosco. Nós estamos nos apoiando no livro que está sendo feito sobre a biografia dele e também sobre esse vasto material que nós temos aqui na faixa. No fim dos anos 50, mais da metade da população brasileira acima dos 15 anos de idade era analfabeta. A sala de aula era o ponto de partida para as mudanças desejadas. Foi montado pelo governo um time de educadores com nomes como os de Anísio Teixeira e Paulo Freire. A missão era valorizar a cultura popular e a construção de novos elementos culturais. A exigência do diploma do curso de jornalismo para que o jornalista possa trabalhar, né, que tornou-se dispensável, né, por do Supremo Tribunal Federal, ela, no meu entender, não vai influenciar nada no trabalho que nós vimos realizando na área de jornalismo há quase 40 anos. Mesmo sem a exigência do diploma, os alunos têm que se preparar para trabalhar com a notícia. E é muito difícil você encontrar um autodidata. Então ele vai ter que se valer dos
ensinamentos, dos conhecimentos dos professores, né, que nós mantemos lá na faixa. As alunas do Instituto de Educação do Distrito Federal comparecem à primeira conferência que o Departamento de Imprensa e Propaganda promove em uma série sobre a organização da juventude brasileira. Cerca de 300 alunas do tradicional estabelecimento de ensino marcham da Praça Tiradentes até a sede do Departamento de Imprensa e Propaganda entre aplausos e manifestações de simpatia pública. A mocidade, atendendo aos apelos do presidente Getúlio Vargas, está hoje, mais do que nunca, integrada nos destinos da pátria. Minhas senhoras e meus senhores, estamos em marcha para dias mais promissores. Opera-se uma renovação da alma nacional, devendo-se advertir que sem esta renovação periódica não há povo que resista à sua própria decadência. Nosso povo é capaz dos maiores empreendimentos. O Brasil caminha elevando-se moral e materialmente. Um ritmo de confiança no futuro de nossa pátria nos envolve e nos estimula. A missão que nos for confiada, em consequência da organização da juventude brasileira, um dos maiores atos praticados pelo presidente Getúlio Vargas, no desejo de contribuir para o engrandecimento e defesa de nossa pátria, será cumprida com devotamento. Eu nasci na Penha, em 1927, quando a Penha era um bairro ainda muito calmo, né? Que a gente podia andar tranquila, subir aquela escadaria da igreja da Penha correndo com as amigas. Tinha a festa da Penha em outubro, nós frequentávamos. Eu conheci o Hélio porque ele batizou o filho de uma priminha minha. Foi aí que eu conheci o Hélio. Ficamos conversando muito tempo, isso foi em 1948. Fomos casar em 1958. Acompanhei porque eu já estava mais adiantada que ele, eu já tinha o curso secundário, né? E ele ainda não tinha, ele fez o curso no Juruena, Colégio Juruena. Olha, eu conheci o curso de Alonso em 1955. Eu estava pretendendo fazer vestibular de Direito e me informaram que havia um curso de um rapaz que era da Faculdade de Direito e que estava preparando para o vestibular. Então, procurei na Rua da Assembleia, número 23, era uma salinha lá, e eu entrei para o curso, me matriculei no curso. Aí ele juntou uma turminha na Rua da Assembleia, a Mirtes começou, a irmã dele começou a trabalhar com ele. Sonhar não custa nada, e o meu sonho é tão real. Mergulhei nessa magia, era tudo que eu queria para esse carnaval. Deixe a sua mente vagar, não custa nada sonhar. Viajar nos braços do infinito, onde tudo é mais bonito, nesse mundo de ilusão. Comecei a trabalhar com ele em 1974. Né? A administração dele era na Rua México, ele ficava no 2º andar, tinha o 7º andar, o 10º andar, mas eu sempre fui o administrador do Hélio. Né? O Hélio era o cara que viajava muito, entregava a chave para mim, pedia para eu tocar a empresa dele, eu tocava a empresa dele. Eu estava vendo aqui na introdução, em que ele mesmo diz que ele não era um empresário, né? Ele é um professor, e um querido professor dos seus alunos e dos seus alunos que depois se transformaram em professores, né? E precisava de uma pessoa com uma visão empresarial, né? Com uma visão de mercado para trabalhar com ele, porque se o Hélio ficasse aí na época de matrícula, ninguém pagava a faculdade, porque ele dava bolsa para todo mundo, né? Primeiramente, queria agradecer a essa instituição, ao professor Hélio Alonso, que me recebeu em seu gabinete
há quase 5 anos atrás, quando eu fui me despedir dele, dizendo para ele que eu não poderia continuar a estudar aqui, na continuidade do meu estudo, que eu não poderia custear. Ele falou que na vida a gente não chega a lugar nenhum sozinho, e que se dependesse dele eu me formaria. E eu estou aqui hoje, gente, e vou me formar. Começaria tudo outra vez, se preciso fosse, meu amor. LR1, LRX y LRX1, Radio El Mundo de Buenos Aires. E eu tive a primeira impressão, foi que eu notei o Hélio como professor, uma pessoa diferente. Primeiro que o contato com ele não tinha assim aquela pose de professor como era naquele tempo a tradição. Ele tratava os alunos como pessoas iguais e dava a cada um atenção como se fosse uma pessoa só. Ele tratava cada um como um indivíduo. No período em que os militares estavam no poder, a educação passou por 2 reformas. Em 68 nas universidades e em 71 no ensino básico, onde foram criadas disciplinas como o SPB, Organização Social Política Brasileira, e Educação Moral e Cívica. E ele dizia, vocês vão ter um curso que será um curso que é o colégio que vocês não tiveram e a faculdade que vocês não terão. Isso era no tempo ainda do curso de vestibular. Só que depois ele criou um colégio com aquele mesmo espírito e depois a faculdade. Ele então integrou em todos os ciclos do ensino a parte que ele sonhava com o que ele sonhava. Nos anos 70, o eletrodoméstico mais consumido foi a televisão. Colorado colorido. Bons olhos o vejam. A TV vai ajudar a transformar os padrões de comportamento e da cultura de massa no Brasil. Foi crescendo, sempre aparecendo mais alunos, né? Os alunos mesmo indicando outros amigos, saíam de outros cursos, iam para o curso dele. E foi crescendo, foi aquilo, parecia uma onda, né? Hélio Alonso, vai estudar no Hélio Alonso. Ele era tão interessado que ele, na época das provas, ele botava um quadro no Campo de Santana e dava aula para os alunos no Campo de Santana, que era ao lado da Faculdade Nacional de Direito. Que ele dava aulas de madrugada, ele dava aula de 10 horas da manhã, aliás, 10 da noite às 6 horas da manhã, virando, né, as famosas viradas que tinha no curso Hélio Alonso. Ele dava aula no 16º andar com os professores, entendeu? E depois no 2º andar. E tinha uma hora que ele começava a olhar para o relógio e dizia, rapaz, tá na hora. Ele dizia assim, vamos fazer o seguinte, depois a gente conversa, porque agora eu tenho que ir para a CM fazer a minha ginástica. Aquela ginástica para ele era religião, né? Então ele era de muito pouco falar, né? Ele era mais de ouvir, entendeu? Por isso a sabedoria dele, né? Porque ele era cultor daquela frase de que se falar fosse melhor do que ouvir, teria 2 bocas e um ouvido, né? O latim foi quem levou o Hélio até a fama mesmo, foi o latim. Ele fez curso de Direito, fez
curso de filosofia ao mesmo tempo. Aí nesse sindicato que nós pegamos uma turminha para dar aula. Ele dava aula de latim, português, eu dava aula de francês, teve o Bernet que dava aula de história. E os nomes dos professores, tudo gente conhecida, titulada, e naquele tempo não havia essa obrigatoriedade toda de ser doutor, nada disso. Felizmente, em vigorosa reação patriótica, o governo da República resolveu atacar firmemente o problema do analfabetismo no Brasil. No Ministério da Educação e Cultura foi criada a Campanha Nacional de Erradicação do Analfabetismo e convidado para dirigi-lo o educador João Roberto Moreira. Há atualmente no Brasil mais de 30 milhões de analfabetos. Em menos de 20 anos, a campanha, com a experiência adquirida em 3 municípios, espera reduzir a 0 este impressionante índice de analfabetismo. Entrei com um projeto no Ministério da Educação e eles me concederam o curso de comunicação da faixa. Foi o primeiro curso nosso. Quando eu cheguei, a faixa estava na primeira turma e ainda não tinha nenhuma sala de redação. E eu participei desse processo. Comprei as máquinas, montei a sala e a faculdade foi tomando impulso, foi ficando conhecida e se tornou a melhor faculdade de comunicação do Rio de Janeiro, na época. Quando chegava próximo do vestibular, uns 15 dias antes assim, do vestibular, das provas do vestibular, ele ia para Valença, um colégio que ele arrendava, e levava professores, alunos, para o pessoal estudar. Era um grupo que ele formava, assim, dos melhores alunos, e o pessoal estudava e voltava próximo do vestibular, passava Natal, passava Ano Novo, as famílias iam lá jantar com os alunos no Natal, no Ano Novo, participavam, e os alunos voltavam próximo do vestibular. Famosa Valença, que o Hélio subia, ele mesmo, particularmente, com professores, e ficava lá cerca de 1 mês, ou 2 meses, não me lembro o prazo certo. Acordava os caras às 7 horas da manhã e eles davam aula até 10 horas da noite. Só que tinha uma pelada de tarde, né? Porque o Hélio era metido a ser jogador de futebol, né? Papai estava no fatídico Maracanaço em 1950 e foi uma frustração tão grande para ele. Na verdade, quando eu comecei a conhecê-lo, quando a gente começou a participar junto aqui, a esquerda dele já estava meio chumbada, já estava... E fizeram uma homenagem a ele em função da idade dele e ainda jogando bola. Que ele jogou bola aqui. Eu acho que ele fez aquela cirurgia de joelho no intuito de voltar a jogar futebol. Não, e aquela cirurgia foi uma complicação. Tem uma historinha que conta, se verdadeiro ou não, né? Não foi o próprio Hélio que falou, mas que deram a ele a opção, ou você para de jogar bola, ou você opera. Então vamos operar agora. E operou e voltou aqui. Mas na cirurgia ele teve umas complicações cardíacas durante a cirurgia. Não, mas isso se diz agora. Não, isso é coisa mais antiga, isso é coisa mais antiga, isso é coisa bem mais antiga. Ah, sim. Eu não sei nem dizer se foi desentupimento de alguma veia, um troço qualquer, eu não lembro, mas é uma figura sócio número 1 da BB. Agora... E devia ser móveis e utensílios aquela ali na Lapa. ACM. A Associação Cristã de Moços. Agora o Hélio era uma pessoa, onde a gente passava assim, todo mundo sabia quem era. Porque ele era uma pessoa que onde ele passava, ele marcava o caminho dele, né? Marcava
a passagem dele em toda forma. Nós somos uns privilegiados, que nós temos um grupo aqui, que agora não é tão grande quanto já foi, de pessoas de mais idade participando ainda de uma peladinha de futebol society, terça, quinta e sábado. No futebol, a desavença sai no chuveiro. A gente vai, discute, reclama, fala mal do outro. Na hora que você sai e toma um banho ali, tem que deixar tudo ali. O professor Hélio Alonso, ele era convidado para jogar o futebol. Então surgiu a categoria comunitário. Como ele era uma pessoa muito assídua e adorava beber, ele foi o sócio humanitário número 1. O presidente era Foi de 93 até uns 2005. Roberto, e ele chutava bem? Mais ou menos, ele era um bom marcador. Gostava de jogar e não comprometia. E o Hélio jogou conosco aqui até os 84 anos. 84 anos ele estava aqui? Estava aqui. Resolveu fazer a operação do joelho. Eu acho que isso aí foi a derrota dele. Porque aí teve um problema de coração, né? Coração, 2-0! La circulación internacional de noticias se hacía en inglés, básicamente en todo el mundo se hacía en inglés. United Press, Associated Press, International News Service, Reuters, se transmitía en inglés. Luego la corresponsalía de las agencias en Buenos Aires traducía lo que consideraba que valía la pena darle a los diarios argentinos. Este era el esquema de la circulación de noticias. A faixa, ela criou uma revolução na área de comunicação, de ensino de comunicação privado no Brasil. A faixa foi a primeira faculdade de comunicação particular do Brasil que teve um estúdio de televisão importado dos Estados Unidos, comprado à Sony por $100 mil. E com esse estúdio a gente fazia mais adiante com uma coisa chamada ASHA, que era a nossa área de comunicação, fazíamos clipes, né? A Xuxa, inclusive, gravou um clipe dela com a gente, e outros artistas. Ele se destacou muito porque ele se especializou para formar pessoas para entrarem no curso de Direito. Então a aprovação no curso de Direito era de 90% a 100%. Ele publicava o nome das pessoas no jornal, ele tinha um grande orgulho de publicar aqueles jornais com o nome das pessoas, né? Os primeiros lugares. Então era um índice de aprovação muito alto por causa do latim, o português, que eram as disciplinas mais importantes. Eu me lembro que na época tinha o famoso cineclube da faixa, que funcionava depois das aulas, né? Com os filmes de Godard, os filmes de arte, que faziam o maior sucesso. Que inclusive Chácara, um ex-aluno da faixa, era quem comandava nesse período o cineclube. Tinha também o teatro, tinha o jornal, que na época era o Jornal com Tudo, tinha shows com pessoas famosas da arte, inclusive Hermeto Pascoal deu um show aqui, que num determinado momento, no auge da sua loucura, jogou o piano para cima. Um outro momento da faixa, nós tínhamos o terceiro turno da faculdade. Quando as aulas terminavam, nós tínhamos aulas de câmera, de edição, de formação de atores, que era inclusive dirigido pelo Wolf Maia. Esse pessoal todo vindo da TV Globo. Que a faixa foi pioneira nesse sentido. E o êxito do curso começou nesse primeiro ano, em que o Hélio inscreveu 100 alunos para a UFRJ, a Faculdade Nacional de Direito, e conseguiu 92 de aprovação, 92 alunos aprovados.
foi o princípio do sucesso da organização. A partir daí, ele manteve durante muitos anos essa média de 90% de aprovação nos vestibulares. A censura atuava em todas as áreas da sociedade. Cenas de filmes, versos de músicas, notícias de jornais, peças de teatro e livros eram mutilados, cortados, vetados, às vezes de forma incompreensível. Ele levou o pessoal para um colégio em Valença, acho que era o Colégio São José, se não me engano, em Valença. Olha, é incrível a relação dele com os alunos dele. Um professor mesmo realmente muito forte a relação. Isso foi a coisa mais marcante que na nossa vida que a gente viu, foi as amizades que ele fazia, a relação que ele teve com os alunos, de professor-aluno muito amigo, muita amizade. A comienzos de 1959, llamado por la Revolución Triunfante, crea la primera agencia latinoamericana de noticias que consigue inquietar a los monopolios informativos. Ocasión de que se fundara Prensa Latina, el poeta chileno Pablo Neruda dijo lo siguiente: monopolizar cobre es malo, monopolizar petróleo, café, barcos, trigo, peor, monopolizar noticias es crimen. Ya hemos sufrido bastante. Nos han informado la fuerza de la manera de vivir norteamericana. Queremos noticias del mundo entero, sobre todo de nuestros hermanos países de América. Ustedes son la primera ventana que dejará entrar aire. Respiremos. A primeira viagem que nós fizemos, ainda antes de casar, foi com um grupo muito grande argentino. Foi a primeira vez que eu saí do Brasil. Foi a Argentina. Adorei a Argentina. Ele chamava para dar aula no curso. Com isso, ele foi criando uma geração de professores, todos ex-alunos do curso. Quando eu estava terminando o primeiro ano de faculdade, realmente o Hélio me chamou para dar aula no curso. O Hélio sempre manteve aquele mesmo jeito simples e muito amigo, e sempre criando assim, demonstrando um amor muito grande pelo ensino. Nós conhecemos, acho que, quase todos os continentes um pouco. A América do Sul, conhecemos a Europa, fomos à Ásia. Hélio foi à China com Danilo uma vez ou duas, eu fui mais duas vezes à China. Eu acho que esse filme ele deve mostrar bem o processo de um educador. O que é um professor? Eu acho que cada vez mais a gente tem que valorizar o professor. Histórias como essa do professor Hélio, eu acho que elas são emblemáticas para que as pessoas entendam. Ali, né? Não, tá gravando. Não, então, podíamos fazer o seguinte, eu falava alguma coisa e você falava isso que você falou, sua voz aparecendo também. Nós temos aqui, tô com os primeiros esboços do livro que nós estamos produzindo. Aqui ele, já mais senhor, é aquele jovem já com a beca de formatura, e a gente está fazendo um trabalho de pesquisa sobre a vida do professor Hélio, toda a contribuição que ele deu à educação. A primeira ideia era lançar 8 de setembro, que é o aniversário dele. Muita gente ajudando, colaborando, inclusive alunos e professores, que ele tinha a educação muito forte para ele, como uma condição de vida mesmo. Ele foi uma pessoa que teve uma doença e quis estudar, brigou com a doença para voltar para a escola. Ele teve um problema de saúde, assim, por volta de 17, 18 anos, que foi um pouco desenganado. Ele teve um problema grande e ficou... o médico disse para ele, não vai se esforçar, não pode voltar para a escola do jeito que você faz, porque ele tinha uma vida dupla de trabalho e de estudo. Esse é um país que vai pra frente. Oh, 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 oh.
A economia crescia 10% ao ano. O Brasil torna-se o país do futuro, do milagre econômico. O milagre acontece a partir de um alto preço. A dívida externa triplica na década. O Brasil que os brasileiros estão fazendo. A classe média vai ao paraíso. Aparecem os primeiros supermercados gigantes. Todos compraram carros, férias em Bariloche. Tudo embalado pelo milagre econômico. A Faixa está de volta ao canal universitário. E todas as terças-feiras, às 10 horas da noite, nós vamos apresentar um programa inédito. Toda a produção vai ser feita pelos nossos alunos. Pessoal, aqui montando o set para a gravação dos programas da Faixa, que está voltando ao TV. É um projeto que vai ter o aluno como principal personagem, o protagonista do nosso programa. Hoje nós vamos começar com um projeto experimental que foi dirigido pelo professor Márcio Riscado. A nossa aluna, que já é formada, Kelly Hanson, viajou pelos rios do Amazonas. Na década de 70 acontece a explosão da comunicação de massa. A cultura começa a ser pensada como a cultura de mercado. Terezinha! Abelardo Barbosa está com tudo e não está prosa. Menino levado da brega. Só que tem uma luz batendo ali. Tira uma foto. Tu acha que isso dá filme mesmo, Noilton? Ação! Pessoal, a gente está aqui hoje com o Silvio Bender, um dos maiores documentaristas do Brasil. Muito legal, e ele veio aqui hoje para convidar a gente a assistir o filme. Silvio, qual é o seu próximo trabalho, querido? Próximos filmes? Sonhos interrompidos e seguir a terra. Così, in questo modo, l'industria cinematografica americana è già arrivata a dominare tutti i mercati con una media del 80% su ogni altra cinematografia. Ninguna cultura, ninguna civilización puede justificar con argumentos democráticos ocupar el 80 o el 90% de los espacios de comunicación mundiales. Yo estoy proponiendo desde hace años la creación de un canal de televisión del Mercosur. O professor do quadro e do giz morreu. Temos que saudar o novo professor, o professor que trabalha com audiovisual, o professor que sai da sala de aula, que leva os seus alunos para o enfoque da realidade. Esse é o professor que interessa ao aluno. A nova pedagogia está no audiovisual, na busca de novas tecnologias para a educação. A participação da Faixa é uma participação importante, porque ela é a responsável pela execução. E, logicamente, procuramos as pessoas mais capacitadas para as várias fases do projeto. Nós ficamos contentes e dando todo o apoio por causa da dimensão do problema que nós temos com o uso de drogas. Qualquer problema nessa área de comunicação social, nós temos muitas palestras na faculdade, nós queremos ver resultados. Ainda ontem, os alunos foram visitar o presídio aqui do Rio de Janeiro, né, alunos do 7º período. Me lembro até do meu período também de estudante de Direito também, que eu estudei Direito, quando visitava
também os presídios, né? Eles viram que muitos daqueles presos que estão lá, uma boa parte dos presos, eles foram com uma sequência de droga. Quer dizer, então a droga é muito, o efeito da droga, o prejuízo que a droga traz é muito maior e muito pior do que nós temos conhecimento, porque nós temos conhecimento pela mídia, pelos jornais. Não é raro você ter um parente ou um conhecido que vítima da droga.